Olá pessoal, prazer, meu nome é Davidson, responsável pelo registro de marcas. Olá, tudo bem? Me chamo Vanessa, sou responsável do administrativo aqui da Wise. E hoje nós vamos falar um pouco sobre processos, né? Bora lá. Bora lá. Então, Vanessa, para você, o que seria processo? Então, processo é muito amplo da gente destacar, né? O que seria um processo? Processo seria pegar uma atividade ou um conjunto de atividades e integralizar elas a fim de obter algum resultado. Então, seria padronizar, como já diz o próprio nome. Então, o processo ele precisa ter um passo a passo. Então, o que seria um processo, uma atividade é um conjunto de atividades que a gente precisa para chegar em determinado resultado. Entendi. Porque muitas pessoas, quando escutam a palavra processo, elas vêm logo na mente o papel, Isso. não é verdade? Um memorando, um ofício, uma documento, minuta, um documento alguma coisa em si, do tipo, exatamente. Né? Mas poucas pessoas lembram que processo ou sabem, né? Não sei, que o processo em si, né? É uma realização contínua, é uma atividade contínua, Exato. corriqueira, né? Então, eu acho que eu entendo por processo. No momento que eu acordo, o meu dia ali, o processo já está começando. Exatamente, né? exatamente. É um caminhar de informações que vai se passando ao longo do período determinado, né, do desenho, do escopo determinado, a fim de chegar em algum objetivo, em algum resultado. Então, você citou aí o exemplo de acordar. Então, eu me acordo. Qual é o meu processo após acordar? Eu tenho um passo a passo. Então, Perfeito. Eu acordo, eu vou escovar meus dentes, eu tomar meu banho, tomar meu café, me organizo e venho ao trabalho. Tudo isso é um processo. E existem processos que estão dentro de outros processos. E quando a gente fala de processos para a parte assim, empresarial, parte contábil, é muito importante porque a gente precisa integralizar esses processos. A gente precisa deixar o mais redondo possível para todas as partes conseguirem entender, né? Então, o processo é muito importante. Não precisa ter medo de um processo, ser um documento, alguma coisa. Não. O processo ele é uma coisa simples, mas de extrema importância e utilidade para os departamentos, para a empresa no geral. Entendi. Então, isso tem que estar internalizado na gente, né? Exatamente. Muita gente tem medo, escuta a palavra processo, eita, e agora? Já se assusta. Já se assusta. Mas isso é algo que já é intuitivo da gente. A gente realiza processos sem perceber. Isso, né? exatamente. Tem essa padronização. Exatamente. Então, bora lá. Tu é responsável pelo departamento administrativo, né? Isso. Acho que não tem nenhum outro departamento assim que tenha tantos processos ou mexa com tantos processos Exato. quanto o teu. A gente é muito movido a processo, né? Para tudo a gente precisa ter um passo a passo. Então, para todas as atividades do dia, é extremamente comum. Se não está desenhado, a gente vai lá e desenha o processo e deixa ele alinhado. A gente integra ele com um outro processo mais macro. Então, é muito disso. O departamento ele pede que o processo ele esteja lá, né? E assim, por mais que seja intuitivo, como você mesmo falou, é muito importante documentar, né, o processo. Então, o departamento administrativo tem muito disso, essa pegada muito forte em relação ao processo. Massa, tu falou uma palavra legal aí, que o teu departamento, ele é movido por processos, na verdade. Então, dá uma dica aí para o pessoal. O que é que não pode faltar em um departamento que é movido por processo? Eu acho que todos os departamentos são movidos por processo, com certeza. Só que uns têm uma demanda maior, outros têm uma demanda menor, mas tem algo que não pode faltar, independente dessa demanda. O que é que não pode faltar? Não pode faltar integração entre os processos, tá? Imagina comigo. Se a gente começa um processo, por exemplo, a gente tem um processo aqui no administrativo de disparo de cliente, tá? Esse processo ele já vem decorrente de um outro, porque em algum momento lá na ponta esse cliente chegou, ele foi disparado por um comercial, ele foi disparado por um vendedor que fechou ele avulsamente de outro departamento. Então ele chega pra gente já decorrente de um processo. Se esse processo que chegou não tiver integralizado com um processo meu que vai iniciar lá na ponta, não vai funcionar, porque as informações que eu precisam vir de um outro processo anterior. Então, integração. Se o meu processo ele também não finalizar de uma maneira correta, o financeiro pode não receber uma informação, o contábil pode não receber uma informação. Tá? E falando isso de uma forma bem macro, todos os departamentos eles têm seus processos, mas cada processo tem os internos e os externos. Então, tem partes que eles precisam estar muito redondos com os demais departamentos para que não haja erro nem falta de alguma documentação, falta de alguma informação, porque lá na ponta isso pode causar um problema horrível. Tá? Então, qual é a intenção de se formalizar um processo, documentar um processo? É deixar ele totalmente amarrado. Então, a gente precisa se perguntar se sim, se não, se quando, né? E integração, que não pode faltar dentro de todos esses processos, seja interno, seja externo, é integração. No início,
quando se monta um processo, a gente vai falar mais tarde sobre isso, mas tu falou aí algo que me chamou a atenção. Quando a gente estava montando o processo, eu chamei a Vanessa aqui para me ajudar para montar o processo junto comigo sobre o registro de marcas. No começo foi bastante difícil, foi muito difícil. São muitos passos, são muitos desdobramentos, muitas ramificações, muitas bifurcações. E se isso acontecer, se isso não e aquilo acontecer? Então, no início é extremamente difícil, tá certo? Mas depois que você vê o processo em si montado, aquele fluxo fluindo de maneira, poxa, extraordinária, chega a dar aquele alívio. Caramba, no início foi puxado, mas agora vai fluir, né? E eu agradeço por isso, ajudou muito o departamento, Mas vamos lá, outro ponto interessante, que com certeza é a dúvida também do pessoal aí. Chegou um colaborador novo, tá certo? Nós aqui na WiseConte, nós temos esse costume de fazer POPs e fluxogramas. Exato. POPs, para quem não sabe, Vanessa até pode me ajudar aí, né, que é o procedimento operacional padrão, que a gente descreve exatamente e detalhadamente o que é para fazer cada passo a passo de determinada atividade. Exatamente. Né? Eu tomo, por exemplo, o POP que eu fiz para o registro de marcas, por exemplo, de geração de GRU. Eu coloquei lá, entrar em determinado link, coloquei a fotozinha lá, clicar em tal botão, escolher tal serviço, colocar tal código. E tu acha interessante a criação de POPs e fluxogramas, lembrando que, assim, né, pelo que a gente falou, muita gente acha que o POP e o fluxograma vai ajudar a montar o processo. Mas o POP e o fluxograma já faz parte do processo, porque para montar o processo eu tive que entender o processo. E para entender o processo e para repassar para outras pessoas, eu tive que montar um POP e um fluxograma. Então isso já compõe o processo. Compõe sim um processo, sem sombra de dúvida. O POP ele é um procedimento operacional padrão e o objetivo do POP é deixar o mais fácil possível de entendimento para quem está chegando e até para quem está lá fazendo a operação, mas se em caso de alguma dúvida, em caso de alguma modificação, ter lá como é que vai funcionar passo a passo. Então você falou aí, eu tenho que deixar o link, tenho que deixar a opção, se é para clicar 2 vezes, se é para clicar uma. É muito intuitivo, então tenho que criar essa intuição, tenho que deixar o mais natural possível, tá? É muito importante que quando você o departamento vai crescer, um processo mudou, a pessoa que está fazendo agora não vai fazer mais dessa forma, o sistema atualizou. Atualizar esse processo, atualizar esse POP. O procedimento operacional padrão, ele precisa estar o mais atualizado possível. Para quem chega, ter um POP bem detalhado é sucesso. Porque aí você explica, claro, tem toda a parte de eu vou te explicar como é que funciona. Eu estou aqui para te ajudar. Exatamente. Mas é muito também da pessoa que está aprendendo a olhar aquele processo, olhar aquele documento e dizer assim, tá bom, eu vou seguir por esse caminho, tá? Eu já sei qual é o meu norte. E aí eu já sei onde é que eu vou clicar, qual é o prazo que eu vou ter que cumprir. E o POP, ele dá isso muito detalhado. Ele dá a frase, ele dá o print, ele dá a setinha, marca lá, destaca. É muito, muito mais intuitivo. O fluxograma, ele é mais um desenho macro de um processo. O que é que a gente coloca no fluxograma? Tá? Ele tem os seus indicadores, né? Ele tem as suas características de início, de meio, de fim. Se vai ter alguma bifurcação, alguma coisa do tipo dentro do seu processo. Mas o fluxograma, ele é mais macro da forma que ele vai passar para você. Quer dizer, o fluxograma vai dizer assim, é um processo de disparo de cliente novo, Vanessa? É sim, beleza. Como é que ele vai funcionar, tá? Vai vir pelo comercial ou vai vir pelo vendedor. Após isso, eu vou cadastrar em determinado sistema. Não vou dar instruções de como cadastrar. Eu vou dizer que vai cadastrar no sistema. É diferente de um POP. O POP, ele vai chegar a venda de determinado canal. E aí você vai clicar no sistema tal, cadastrar dessa forma, se precisar usar algum código ou alguma senha padrão, vai estar lá também, tá? Então essas são as diferenças mais gritantes de um processo para o outro. O POP é mais detalhado, é um micro. E o fluxograma ele é um processo mais macro. E aí a gente pode lançar em vários tipos de sistema, né? A gente vai decorrer acima disso, mas acerca desses dois, que são os que a gente mais utiliza até aqui na Wise, essa diferença, né? Essa utilização desses canais. Perfeito.
É interessante que tu falou sobre o tamanho do departamento, né? Quantos colaboradores tem. Isso. E o POP, ele ajuda, por exemplo, tu tem que treinar 3 pessoas, 2 pessoas, ou até mesmo a demanda do teu departamento é muito grande, chegou um novo colaborador para te ajudar, na verdade, só que tu tem o papel de treinar aquele colaborador e também tu tem um papel do teu cotidiano. Exato. Tem que fazer a tua rotina. Exato. Então, o POP adianta muita coisa. Sim, sim. Tu não vai abandonar o teu colaborador, mas tu vai explicar, claro, a ele como é que funciona e vai dizer, olha, tem esse POP aqui. Isso. Segue. Tem todo um acompanhamento, né? E assim, eu reforço até dizer, a gente aqui utiliza não somente o POP digitado, escrito, mas a gente grava também. E isso é uma dica muito, muito interessante. A gente faz vídeo. Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo um processo e a gente está seguindo ali por um documento, não fica registrado exatamente como a gente fez, se teve alguma particularidade, se teve alguma dica que foi dada pra gente, tá? Então, POP, documento, é ótimo, muito bom, tá? O fluxograma também. Mas se eu quiser deixar ainda mais internalizado dentro do colaborador que está chegando, ou dentro de alguém que já está ali dentro do departamento, mas está criando um processo novo, está atualizando, muito bom, principalmente para quando muda algum sistema, grava a tela. É um POP gravado, a gente tem o costume de fazer. Então, vou fazer um cadastro aqui. Tá, bora lá, eu vou te ensinar. Fala enquanto grava, isso é importante. Ajuda a memorizar também, ajuda a entender, a tirar dúvida. Muitas vezes, somente no documento, a gente não tira todas as dúvidas. E às vezes as dúvidas, elas chegam, a gente não pergunta de imediato e elas vão embora. Mas às vezes falando e gravando, essas dúvidas elas chegam e a gente pausa ou a gente já pergunta na hora e quem está lá do nosso lado pode ir lá e apontar e tirar essa particularidade, entendeu? Entendi. É muito importante. É legal isso daí, faz lembrar o que acontece lá no registro de marcas, né? A gente tem um curso de registro de marcas, tem um e-book, os mentorados eles têm acesso a esse documento, mas às vezes eles esquecem alguns procedimentos, aí querem fazer alguma reunião comigo. Aí eu, beleza, vamos lá, o que é que a gente faz? A gente grava, vou dizer, ó, tô gravando aqui a nossa reunião, se tu quiser, é só pedir o link que eu envio e tu fica revendo isso, revendo, até chegar ao ponto de ficar, de fato, internalizado isso nele. Então, o POP gravado... Isso é muito importante, muito bom. Eu nunca me liguei que era, é um POP gravado. Mas é um POP gravado. É um POP gravado. É muito importante, é muito interessante. POP gravado, beleza. Vanessa, bora lá. Referente a processo em si. Quais os principais pontos, os principais documentos que tu precisa, pode ser exclusivamente do teu departamento, tá? Ou geral, se você quiser dar um geralzão aí pro pessoal que está em casa. Quais os principais pontos, os principais documentos que tu precisa para dar um start no processo? Tá. Depende muito do departamento e do processo que vai estar se iniciando. Exemplo, a gente está batendo aqui na tecla do disparo de cliente novo, existem algumas informações que elas precisam chegar para mim, tá? Seja valor de honorário, seja quantos funcionários aquele cliente novo ele vai ter, quantas notas, número de disparos, tá? Preciso ter o CNPJ, preciso ter um contrato social, preciso ter um endereço de e-mail, o contato dele também. Então é muito do departamento que vai estar chegando essa informação. É muito de onde vai estar startando mesmo esse processo. Mas o que é que a gente sempre fala? Deixa claro para quem está na outra ponta. Porque, novamente, um processo ele decorre do outro. Então, se os processos eles estiverem integralizados, juntinhos, lá tudo amarrado, logicamente essa informação ela vai chegar para você. Se houver alguma alteração no que você precisa, é importante já avisar quem está na outra ponta. Quem geralmente lhe manda um cliente novo, por exemplo, um comercial, né, o pessoal da assessoria, tá? Então, quem está lá na outra ponta precisa ter a informação que você precisa também. Porque aí o processo ele vai andar junto, não vai ter atraso, tá? Não vão ter dúvidas e vai estar tudo muito claro para todo mundo que vai estar precisando rodar aquele processo. Então é muito do departamento que vai iniciar e muito também de como está integralizado esses dois departamentos para poder iniciar esse processo. Entendi. Então a integralização ela é importantíssima muito quanto importante, a isso, muito né? importante. Porque, por exemplo, tu precisa do comercial para poder, tu depende do comercial, então o comercial em si, ele também tem que saber como é que funciona o processo. Exatamente. Ele também. Então, o papel dele não é só vender, mas também entender o que é que está fazendo e entender o que é que o outro departamento, o departamento seguinte, precisa. Exatamente. Né? Porque se um comercial fecha um cliente, esse cliente ele precisa estar ciente de todo o andamento que ele vai ter.
né? E para isso o comercial ele precisa entender também, a assessoria precisa entender também. Se houver uma venda de qualquer outro colaborador, eles precisam entender também o que é que eles estão vendendo, qual é o produto e qual é o andamento, qual é o encaminhamento que esse cliente vai ter. Porque aí, quando ele chegar para o departamento que vai acolher, o departamento que vai registrar a marca, que vai fazer a primeira reunião, o cliente ele vai estar ciente de como é que vai funcionar todo o processo. Entendeu? Então é a questão realmente de deixar claro e ter essa integralização. Entendi. E quais os principais programas que tu utiliza, não só que tu utiliza, mas também que tu pode indicar para o pessoal aí, para poder gerir e também elaborar os seus processos? Bom, a gente utiliza aqui na Wise 2, e são dois que eu super recomendo, tá? Eles têm finalidades semelhantes, mas ao mesmo tempo um tanto distintas, fornecem dados muito importantes. A gente tem o Acessórias e também tem o InCycle. Lá no administrativo a gente utiliza muito o Acessórias, por motivo de... Temos a gestão de processos dentro do próprio Acessórias e também temos a lista de entregas. O que é que isso permite para a gente, tá? Acompanhar como estão as entregas de cada parte do processo para aquele cliente, para aquela empresa, tá? Além de que, na gestão de processos mesmo, a gente fez lá no registro de marcas, a gente consegue montar de várias formas diferentes e deixar super detalhado como é que o processo funciona. Aí ele tem uma cadeia, e eu sei que ele vai cair em determinado lugar. Se isso não acontecer, a gente tem determinada outra opção. Então a gente tem uma gama de SIS que podem se tornar soluções para aquele cliente. E se a gente chegar no ponto de dizer assim, eita, e se acontecer isso aqui, o que é que a gente faz? E a gente não souber a resposta, o processo está desenhado. E a partir dele a gente consegue entender melhor e encontrar a resposta para aquela dor daquele cliente. Né? Então, assim, o Acessórios ele permite uma versatilidade muito grande dentro dos nossos processos. A gente tem um processo lá desenhado, mas se o processo atualizar, a gente vai lá e ajusta. Né? A gente tem Rose aqui do Societário, Rose já está disponível aí também nos Wisecast. Rose, ela trabalha com a parte societária, então muitas vezes tem mudança de como é que o processo ele vai acontecer. Seja um prazo, seja um link, seja uma forma de solicitar uma documentação. E, vez ou outra, a gente está aí atualizando o processo. Entra lá na gestão de processos das acessórias e ele permite a gente modificar isso. A gente adiciona prazos, como foi na questão do registro de marcas, que é um processo mais extenso, né? E também com vários desdobramentos, então sim ou sim não. Mas a gente consegue trabalhar isso dentro do próprio Acessórios, tá? A gente utiliza o InCycle também. O InCycle, ele permite uma visibilidade maior. O Acessórios, ele dá relatórios para a gente também, mas o InCycle é um pouco mais intuitivo. Ele permite para a gente fazer gestão, ele permite para a gente colocar tarefas e delegar. Então ele é mais intuitivo, é mais visual. Ele dá um gráfico, ele dá um gráfico ao vivo de como é que está a sua evolução. Se tem alguma coisa pendente, se não está, como é que está aquele andamento daquele processo. Então ele é um processo mais visual, tá? Para alguns departamentos encaixa mais do que para outros, de acordo com a sua demanda. Né? O pessoal de marketing utiliza muito o InCycle. Conseguem desenhar bem melhor o processo deles lá do que diretamente no Acessórios. Já para o administrativo, para um registro de marcas, o Acessórios ele permite, com a sua versatilidade, utilizar melhor o sistema. Né? Então é muito da demanda do departamento e como é que a pessoa, o gestor do departamento, quer criar aquele processo, quer ver aquele processo andar. E também quer acompanhar todo mundo que está no departamento a cumprir aquela atividade, cumprir aquele conjunto de atividades. O Acessórios ele é mais técnico. Mais técnico. Ele é muito manual para você montar o processo. Isso. Mas depois que o processo já está montado, é só você... Vai dando baixa. Só dando baixa, fazendo o check lá. Exatamente. Dando baixa, tudo certo. Já o InCycle, ele é muito visual. Isso. Ele não é tão técnico, ele é mais intuitivo. Perfeita a palavra que tu usou. Entretanto, comparado ao Acessórios, eu acho ele muito manual. Não sei se tu acha. Mas eu não consigo utilizar ele tanto quanto Acessórios no meu departamento. Ele é muito visual, é show. Tem lá os tipos de apresentação, 5W, 2H, Isso. tem o Kanban. Ele permite um uso maior de ferramentas. Isso. Mas, particularmente para o meu departamento, eu prefiro Acessórios. Eu acho muito legal, tá? Então, quer acrescentar mais algo? Alguma curiosidade? Eu acho que para o pessoal que está escutando, né, o que a gente discutiu sobre processo, sobre ferramentas que podem ser utilizadas, a importância, como é que está lá na ponta, como é que vai chegar para o departamento que está recebendo a informação. É muito importante, né? É importante colocar em prática, é importante tomar nota e aplicar. Né? É muito importante aplicar isso.
dá uma diferença muito grande quando você tem um norte a seguir e quando você não tem. Se você não tem, tudo tá bom. Se você tem o norte a seguir, você sabe quando tá bom, quando tá entregue no prazo, quando não tá. O processo ele te permite obter resultado, chegar no teu objetivo, chegar na tua meta. Ter indicadores, né? Tem indicadores, né? E isso é muito importante hoje para Saber todos como é os que tá o teu departamentos. departamento. Como é que o meu departamento tá? Como é que estão as pessoas do meu departamento também. Exato. Tava conversando com o Helder, ele falou um ponto importante. Ele, Davidson, eu sei que teu departamento tá ok, tá? Mas porque os clientes estão respondendo, não estão tendo pendências, nem nada do tipo. Mas cadê os indicadores? Né? Então, é importantíssimo isso. E os indicadores fazem parte do processo. É o processo propriamente dito. É o processo. Né? Porque eles são o resultado, né? A gente monta um processo para obter um resultado. Se está, por exemplo, novamente, se está dentro do prazo, se está fora, se foi entregue antes do prazo, se teve alguma justificativa, se teve alguma observação, se a gente encontrou uma melhor saída, se a gente está conseguindo atender aquela demanda, se a gente não está. O processo ele permite, porque se eu sigo um processo, ao chegar lá no final, ele vai me dar o indicador. Ele já me dá o indicador, né? Então, se eu quiser traçar uma meta para o meu departamento e eu seguir meu processo, muitas vezes eu posso aplicar até um PDCA. Não funcionou, volta. Cria novamente, usa a ferramenta para tentar acertar o ponto exato daquele processo. Ele pode funcionar de primeira quanto não pode, é normal, é comum. Mas o que a gente faz? A gente volta e cria ele novamente. É muito importante essa parte de construção, né? Show, perfeito. Então a palavra de hoje foi processo. Não tenham medo quando escutarem a palavra processo. Não precisa ter medo. O processo não é só aquele papel, aquele documento. Processo é a vida. Exatamente. A partir do momento que a gente acorda, já começou o nosso processo diário, né? Então não tenham mais medo a partir de hoje dessa palavra processo. Então, bom, pessoal, por hoje foi isso, tá? O nosso podcast foi bastante proveitoso. Eu aprendi bastante aqui nesses poucos minutos. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Espero que vocês também tenham aproveitado e tenham gostado, tá? Não esqueçam de seguir a gente no YouTube, no Instagram, também lá no podcast, no nosso Spotify, né? Exatamente. No Spotify, segue lá no Spotify. Certo? Segue lá no Spotify também. Então, por hoje é só. Obrigada, pessoal.